Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, do canal Discipulando com a Bíblia. Nesta oportunidade, vamos trazer o resumo da 11ª lição, Revista de Jovem. Estamos estudando, lembrando, a carta escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago escreve a epístola direcionada a princípio para os cristãos judeus que estavam dispersos. E nesta nossa 11ª lição, vamos estudar um pouco os capítulos do 1º ao 6º, os versículos do 1º ao 6º do capítulo 5. Tiago, ele vem falar a respeito do mau uso dos recursos, das riquezas por parte dos ricos e a exploração que estes impõem sobre os pobres. Ao longo do Novo Testamento, a gente vê nos evangelhos Jesus condenando o mau uso dos recursos, nas epístolas também, e Tiago, a carta de Tiago, ela é uma carta prática, praticidade. Tiago vai dizer na epístola, capítulo 1, versículo 22, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes também daquilo que a palavra de Deus ensina, e Tiago vem dar esta ênfase na questão das riquezas. Ser rico é pecado? Em hipótese alguma. A gente acompanha na Bíblia, grandes homens de Deus eram riquíssimos. Abraão, Isaac, Jacó, e assim sucessivamente. Eram homens riquíssimos. Entretanto, o seu poderio financeiro, a sua riqueza, os seus bens, não eram um impedimento para viver uma vida de honestidade, de piedade, colocando Deus em primeiro lugar. A carta de Tiago, ela é muito semelhante aos ensinos de Provérbios, que tem advertência para tudo, né? E também é muito semelhante aos ensinamentos de Jesus. Jesus não só ensinava, mas praticava aquilo que ele ensinava. Então, Tiago, ele vem dar uma importância também a respeito dos recursos financeiros, dos bens materiais, que eles não podem tomar o lugar de Deus na vida nossa, tá? Então, o título da lição, autenticidade diante das riquezas. O texto principal está na epístola escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Resumo da lição: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. O resumo, os objetivos da lição: conscientizar do perigo da ganância, explicar a responsabilidade social dos ricos, compreender a necessidade da misericórdia e bondade. Então, no capítulo 5, os versículos do 1º ao 6º, a gente encontra essa advertência de Tiago. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Tudo que nós temos é de Deus. Nós apenas administramos. A pergunta é: como administramos os recursos que Deus nos confiou, nos permitiu ter?
aqui nesta terra, né? Então vamos ver o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. O texto bíblico é o capítulo 5, versículo do 1º ao 6º aqui da carta, ou epístola escrita por Tiago. Eila, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vestistes sobre a terra e vos deleitastes e servastes o vosso coração, como um dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Então, uma séria advertência de Tiago para com os ricos que exploravam os pobres, muitas vezes escravizavam, levavam aos tribunais e muitos chegavam a morrer por falta de recursos. Vendiam-se como escravos, vendiam seus filhos como escravos, e mesmo assim muitos chegavam a padecer, a morrer literalmente, porque não tinham como se manter sua família. E Tiago, ele vem condenar, dizer aqui que Deus estava vendo. Deus não está com os ouvidos, vamos dizer assim, tapados ao clamor do pobre, ao clamor do necessitado. O primeiro tópico da nossa lição, o perigo da ganância, advertência aos ricos, corrosão dos bens, testemunho contra si mesmo. Então a gente observa que aqui no nosso texto bíblico, dos versículos do 1º ao 6º do capítulo 5, Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Exatamente. Morreu, fica tudo aí. Quer ver a riqueza, os bens materiais perder o valor para uma pessoa? Quando ela descobre que tem poucos dias de vida e que recurso nenhum pode salvar. Recurso nenhum material pode salvar. Imediatamente, tudo aquilo que ele acha que possui perde o valor, porque morre e não leva. Então, como administramos os bens, os recursos que Deus nos permite ter em vida? Porque morres, fica aí para outro, toma posse. E assim sucessivamente. Então, não somos donos de nada. Deus é dono de tudo, até da nossa vida. Esse ar que nós respiramos, no dia que Deus chama de volta o espírito que ele sobrou do homem, acabou-se. Então, precisamos viver com essa consciência de que não somos dono de nada, nem da nossa própria vida, porque não sabemos nem o dia que morreremos. Entende? Então, quando a gente tem essa consciência, que a gente entende e compreende que tudo vem de Deus, que tudo provém de Deus, que tudo é de Deus, inclusive os nossos dias aqui na Terra, a gente repensa, pondera e passa a viver de uma maneira diferente. Então, o dinheiro e as riquezas são bênçãos de Deus
como testifica o próprio Salomão, homem mais rico, mais poderoso, mais sábio do seu tempo. E no final da sua vida, Salomão vai dizer que tudo é vaidade quando vivido longe dos caminhos, dos propósitos de Deus. Não tem riqueza, não tem prazer, não tem posição social. Tudo não passa de vaidade. Vaidade, vaidade e vaidade. Quando é vivido longe dos caminhos do Senhor. Tá? Então o problema é o amor ao dinheiro e o que ele toma quando ele toma o lugar de Deus na vida do homem. Escrevendo, Lucas, escrevendo, os evangelistas escrevem a respeito daquele diálogo de Jesus com aquele jovem rico. O jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai descrevendo os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirá falso testemunho, honrar pai e mãe. Ele diz: tudo isso eu faço. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 25. Aí Jesus diz: agora te falta uma coisa. Vende aquilo que tu tem, reparte com os pobres e me segue, tu terás uma vida, um tesouro no céu. Enfim, aquele jovem, aquele homem se entristece, aquele príncipe se entristece, porque era riquíssimo e vai embora porque o seu coração estava nas suas riquezas. Preferia as suas riquezas terrenas do que um lugar no céu, a maior riqueza. Quando a gente analisa o contexto, Jesus estava interessado no dinheiro daquele homem? Não. E Jesus, a palavra de Deus, ela vai na ferida, no lugar que precisa ser tratado. Então, tudo era daquele homem. As riquezas era dele, só que o coração estava nele, estava no dinheiro, nas riquezas. Diferentemente de Zaqueu, a gente vai ver a história de Zaqueu. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, Zaqueu se prontifica e diz: Senhor, se defraudei, se roubei alguém, restituo até 4 vezes mais. Aí Jesus diz: vai e reparte? Não. Por quê? Porque o coração de Zaqueu não estava nas riquezas. O maior tesouro Zaqueu encontrou, que foi Jesus Cristo. Entende? Então, olha o contraste entre Zaqueu, que era um publicano, e o jovem, aquele homem, aquele príncipe rico. O coração de um estava enraizado nas riquezas. O de Zaqueu não. Então, o problema está aí. As pessoas acham que pode comprar tudo, que não precisam de Deus. Em Lucas capítulo 12 está lá, um homem que tinha riquezas, poder e tal, e aumentando os seus celeiros, de repente alguém chega e diz: louco, esta noite alguém pedirá a tua alma. O que é que tu tens preparado? Para quem será? Por que essa advertência, irmãos? Porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente acumula, e o problema não é acumular, é esquecer de ou ignorar que existe alguém do nosso lado que precisa de socorro, que precisa de ajuda, mas a gente fecha o vidro do nosso carro, se possível, passa na lama para melar aquela pessoa. Ignora que quando morremos, vamos para o mesmo lugar debaixo da terra. E ter tudo que plantamos aqui, que semeamos, a uma colheita no futuro. Entende? Então, precisamos ter esta consciência. Nada é nosso, tudo é de Deus. E Tiago vem ser incisivo a respeito deste assunto, né?
Aí surgem os problemas como a injustiça social, a opressão, né, o suborno, o abuso de poder, a ganância, né, e assim sucessivamente. Aí Jesus vai dizer, ó, como é difícil um rico entrar nos céus. Não é porque é rico, não. Porque quando essa pessoa coloca o seu coração, coloca as suas riquezas em primeiro lugar na sua vida, se torna um escravo dos seus próprios recursos, bens materiais. Entende? O amor a Deus e ao próximo jamais pode ser substituído pelo amor ao dinheiro. É o que Jesus vai falar, né? Quando Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal no coração do homem, tá? Então, quando isso ocorre, o homem passa a adorar e servir aos bens materiais e não a Deus. No versículo 2 e 3, aqui do capítulo 5, diz: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem fará testemunho, dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Então aqui revela os sentimentos dos ricos, nos quais Tiago está exortando. As vossas riquezas estão apodrecidas, ou seja, foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam o primeiro lugar no coração destas pessoas ricas. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra eles próprios, estes ricos egoístas, e consumirá a sua carne como fogo, ou seja, a condenação não é pela posse das riquezas em si. Ser rico não é o problema, né? Mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. O amor às riquezas vai produzir na pessoa infelicidade. Quantas pessoas na nossa sociedade são riquíssimas, mas infelizes. Porque o dinheiro, ele vai comprar a companhia, mas não vai comprar a felicidade. Ele vai comprar a riqueza, ele vai comprar o prazer, mas ele não vai comprar o amor. Entende? Olha a diferença. Olha a diferença. Então, ao longo da Bíblia, a gente acompanha pessoas, homens, mulheres, de posses, riquíssimos. Mas o coração dessas pessoas não estava nas riquezas. Era uma bênção de Deus na vida dessas pessoas. Os fariseus, os saduceus, eles tinham uma visão distorcida disso. Eles desprezavam Jesus porque Jesus era simples, era humilde. Andava com os simples, andava com os humildes. E eles tinham esse entendimento de que ser rico era quem recebia o favor de Deus. Que os ricos tinham o favor de Deus. Os pobres, os miseráveis, os necessitados, é que tinha alguma culpa diante de Deus. Mas Jesus vem mostrar o contrário. Jesus andava com o simples, Jesus era simples. E era desprezado por aqueles que achavam que tinham recursos, que tinham riqueza. Então Jesus mostra totalmente o contrário daqueles legalistas, né? O segundo tópico da lição, a responsabilidade social dos ricos com os pobres, a responsabilidade com a simplicidade e a responsabilidade com os indefesos. Tiago, ele continua expondo
as injustiças de um grupo de ricos contra as pessoas indefesas. No versículo 4, está dizendo: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. No tempo que a carta foi escrita, a carta de Tiago, aproximadamente ali entre 45 e 49 depois de Cristo, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas nas prisões ou forçadas a vender suas posses ou até se vender seus filhos, se tornar escravo dos ricos, né? Eram obrigados a entregar os filhos, os parentes, como escravos para pagar as suas dívidas. E muitas vezes nem isso bastava, né? O texto deixa claro que os atos de injustiça não seriam esquecidos por Deus. Da mesma forma, como Deus ouviu o clamor do povo hebreu quando era escravizado pelos egípcios, Deus também estava atento ao clamor do pobre diante das injustiças praticada pelos ricos. Então, quando o povo hebreu clamou diante da opressão dos egípcios, Deus ouviu e se moveu para libertar o seu povo daquele estado, daquela situação. Da mesma forma, o clamor do pobre continua a chegar aos ouvidos do justo juiz. Acha que Deus não agirá? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Deus não é parcial. Deus julga com justiça. E o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste e cevaste o vosso coração como no dia de matança. Viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros, eram egoístas e se preocupavam apenas com a exibição dos seus bens, das suas riquezas, e o pobre que sofresse era insignificante para estas pessoas. Então, essas pessoas a quem Tiago se refere, os pobres, eram pessoas indefesas, o que hoje, né, na nossa sociedade, contextualiza essas pessoas que vivem em vulnerabilidade também, né? Em vulnerabilidade social. Então, Deus é um Deus justo e nos ensina em sua palavra, né, o cuidado que devemos ter com os pobres, com os órfãos, com os necessitados. Desde lá no Antigo Testamento, né, da lei, quando Deus dá a lei a Moisés para passar para o povo, está lá escrito, Deus, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, 18, 27, Isaías, enfim, Deus falando sobre o cuidado que precisavam ter com os pobres, com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas. Deus sempre tratou, orientou a liderança do povo judeu, do povo hebreu, a ter uma atenção com aqueles menos favorecidos financeiramente. Existia todo um cuidado que Deus mandou que observassem. Entende? Então Deus está atento à minha ação para com o próximo, atuação para com o próximo. Novamente, os recursos que Deus nos permite ter é para abençoar vidas. A vida na terra só tem sentido, irmãos, quando nos tornamos bênção na vida do outro. A árvore, ela não dá o fruto para ela mesma. Ela dá o fruto para alimentar o outro. O sol não dá o seu calor, o seu brilho, a sua luz para si próprio. Se o sol deixar de brilhar,
deixar de aparecer, morreremos congelados. Entende? Então, assim somos nós. Nós temos que ser bênção na vida do outro. Bênção na vida do outro. Tá? Então, os ricos a quem Tiago se refere levavam os pobres aos tribunais devido às suas dívidas. Está aqui, no capítulo 2, versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos, não vos arrastam aos tribunais? Então a carta de Tiago, ela é prática, ela é autêntica, é praticidade, é vivência, não é teoria. Pratique aquilo que a palavra de Deus ensina, não vivam de aparência. Entende? É isso que Tiago está dizendo. Então, indiretamente, estava levando essas pessoas à escravidão, levando aos tribunais e escravizando. E muitos chegavam até ao extremo, né, que era a morte. E finalizando o terceiro tópico, a necessidade de misericórdia e bondade. O uso sábio dos recursos, ajudando os necessitados, promovendo a justiça social. Tiago, ele nos ensina aqui nesses versículos do capítulo 5, né, que os recursos ele deve ser usado com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Também nos adverte contra o acúmulo de riquezas sem propósito e incentiva o bem-estar, né? A nossa responsabilidade diante do próximo, a nossa responsabilidade social, nossa responsabilidade com o nosso irmão, né? Deus não te deu condição, abençoe. Outros estão te abençoando. O reino de Deus se promove assim também. Entende? Então, vamos exercitar o que a palavra de Deus nos ensina. Então, Jesus ensinou que onde está o tesouro, está também o coração do homem. Mateus 6, versículo 21. O que é que está no meu coração? O que é que está no teu coração? Então, investir em ações que promovam a justiça e a misericórdia não só beneficia os que precisam, os necessitados, mas também alinha nosso coração com os valores do reino de Deus, né? E a autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda aos necessitados. A gente estudou isso na nossa segunda lição, Tiago capítulo 1, versículo 27, diz assim, olha, e a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, qual? Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, nas suas necessidades, e guardar-se incontaminado do mundo. Visitar é cuidar, é ajudar, é assistir aquele que precisa, né? A verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressam bondade, a bondade de Deus. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento, né, dos menos favorecidos, estamos cumprindo um mandato bíblico e demonstrando uma viva fé, uma fé ativa e prática, né? As obras que precisam ser desenvolvidas na nossa vida. O exemplo que precisamos dar, assim como Jesus nos ensinou. Então, a prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Como vemos na parábola, Jesus conta do bom samaritano que ajudou aquele samaritano, né? O samaritano que ajudou aquele hebreu, aquele judeu que foi assaltado no caminho. E o samaritano, que eram
um desafeto dos judeus, usou de misericórdia e cuidou daquele homem que ele achou ferido. Então, são práticas, praticar as boas ações, as boas obras. Não adianta discurso, falar e não praticar. Já vai dizer que esta fé é morta. Ter fé e não demonstrar ela em obras, essa fé é morta, tá? A generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amar o próximo como nós mesmos, como Jesus nos ensina. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 39. Então, praticidade e autenticidade também com os nossos recursos materiais, né, com as nossas riquezas, com aquilo que Deus nos permite possuir nesta terra. Porque, novamente, nada é nosso. Morreu, fica aí. Outro vem, toma posse. E assim sucessivamente. Tá? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e que pratiquemos os princípios morais, sociais, éticos que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus te abençoe.